Livro do Céu, volume 2, Serva de Deus, Luísa Picarreta. O chamado da criatura à ordem, ao seu lugar e no propósito para o qual foi criada por Deus. Diário da Serva de Deus, Luísa Picarreta, a filha da divina vontade. Do dia 28/2/1899 a 30/10/1899. 28 de fevereiro de 1899. Por ordem do confessor, começo a escrever o que passa entre mim e nosso Senhor, dia após dia. No ano de 1899, mês de fevereiro, dia 28, confesso a verdade, sinto uma repugnância e é tanto esforço que tenho que fazer para me vencer que somente o Senhor pode conhecer o tormento da minha alma. Mas, ó santa obediência, que vínculo poderoso você é! Você sozinha poderia me vencer e me fazendo vencer todas as minhas repugnâncias, montanhas, que são quase insuperáveis, e tu me vincula à vontade de Deus e ao confessor. Ó esposo santo, por maior que seja o sacrifício, também preciso da sua ajuda. Não quero nada mais do que me apresentar em seus braços e me apoiar. Assim, assistida por ti, poderei dizer a única verdade, apenas para a sua glória e para a minha confusão. Hoje, de manhã, depois de celebrar a missa e recebida a comunhão, minha mente estava em um mar de confusão. Por causa dessas obediências que me são dadas pelo confessor, para escrever tudo o que passa no meu interior. Assim que recebi Jesus, comecei a contar as minhas dores, especialmente a minha insuficiência e muitas outras coisas. Mas Jesus parecia não se importar comigo e não respondeu a nada. Uma luz veio à minha mente e eu disse: quem sabe que eu não sou a causa de que Jesus não se mostre de acordo com o seu costume. Então, com todo o meu coração, eu disse a ele: ah, meu bem, meu tudo, não se mostre tão indiferente comigo. Meu coração poderá partir de dor. Se é para escrever, venha, deixe vir, me custe o sacrifício da vida. Prometo que eu farei. Então Jesus mudou sua aparência e me disse benignamente: o que você teme? Não te ajudei nas outras vezes? A minha luz a cercará em todos os lugares e você poderá manifestá-la. Pureza de intenção. Enquanto ele dizia isso, não sei como vi o confessor ao lado de Jesus e o Senhor me disse: vê, tudo o que você faz passa para o céu. Portanto, você veja a pureza com a qual deve trabalhar, pensando que todos os seus passos, palavras e ações vêm à minha presença, e se são puros, feitos para mim, sinto muito prazer neles e sinto-os em mim, ao meu redor, como tantos outros mensageiros que me lembram continuamente de você. Mas se são para fins baixos e terrestres, eu os rejeito. E enquanto ele dizia isso, parecia pegar nas mãos e erguê-las para o céu. E disse-me: os olhos estão sempre no alto. Você é do céu, trabalha para o céu. Enquanto eu estava vendo o confessor e o que Jesus estava dizendo para ele, em minha mente me pareceu que se isso fosse feito, acontecia o mesmo que quando uma pessoa precisa sair de uma casa para ir para outra. O que está fazendo primeiro? Envia todas as coisas e depois o que ela contém, e depois vai também. Então, primeiro enviamos as nossas obras para tomar um lugar para nós no céu, e depois, quando chegar a nossa hora, nós iremos. Oh, que belo cortejo elas nos farão! Agora, quando eu estava vendo o confessor, lembrei-me de que ele havia me dito que eu tinha que escrever sobre fé da maneira que o Senhor havia me falado sobre essa virtude. Enquanto eu pensava assim, em um instante o Senhor me puxou para si mesmo, de modo que me senti fora de mim mesma, no cofre dos céus.
junto com Jesus e me disse essas palavras precisamente: a fé é Deus. Mas essas duas palavras continham uma luz imensa, que é impossível de explicar, mas, como posso, vou lhe dizer. Na palavra fé, entendi que a fé é o próprio Deus. Assim como o alimento material dá vida ao corpo para que ele não morra, a fé dá vida à alma. Sem fé, a alma está morta. A fé vivifica, a fé santifica, a fé espiritualiza o homem e o faz ficar de olho no Ser Supremo, para que nada aprenda das coisas daqui de baixo. E se ele as aprende, aprende em Deus. De uma alma que vive pela fé, seu voo é sempre em direção ao céu. Em tudo o que acontece, ela sempre olha para Deus, e eis como na tribulação a fé a eleva em Deus, e não a aflige, nem mesmo lamenta, sabendo que não deve formar seu conteúdo aqui, mas no céu. Portanto, se a alegria, a riqueza, os prazeres a cercam, a fé a eleva em Deus e diz a si mesma: ó, quanto mais eu ser, mais rico no céu. Portanto, ele se irrita com essas terras, despreza-as e as rejeita, as coloca sob seus pés. Parece-me que para uma alma que vive pela fé, isso acontece como uma pessoa que possuía milhões e milhões de moedas e até reinos inteiros, e outra que gostaria de lhe oferecer 1 centavo. Ou, o que ela diria? Ela não desdenharia? Não jogaria na cara da outra? Acrescento: e esse seu centavo estava todo desvalorizado, e que são coisas terrenas. Mas, e se esse centavo fosse dado apenas a empréstimo? Ou ela diria: aprecio, possuo imensas riquezas, e você se atreve a me oferecer esse mísero centavo, tão vil, tão enlameado e ainda mesmo apenas por um curto período de tempo? Acredito que ele desviaria imediatamente o olhar e não aceitaria o presente. Assim, a alma que vive pela fé é em relação às coisas terrenas. Agora, vamos novamente à ideia de comida. O corpo, ingerindo alimentos, não apenas se sustenta, mas participa da substância dos alimentos que já são transformados com o mesmo corpo. Agora, isto é para a alma que vive pela fé, já que a fé é o próprio Deus. A alma que vive de Deus se alimenta do mesmo Deus e vem participar da substância de Deus, e participando passa a se assemelhar a Deus e a se transformar nele mesmo. Portanto, acontece à alma que vive pela fé, que santo é Deus e santa se torna a alma. Deus poderoso, alma poderosa. Sábio, forte, justo Deus, sábia, forte, justa alma. E assim como todos os outros atributos de Deus, em suma, a alma se torna um pequeno Deus. Ó, a bem-aventurança dessa alma na terra. Então, seja mais abençoada no céu. Ó, a bem-aventurança dessa alma na terra. Então, seja mais abençoada no céu. Entendi novamente o que mais as palavras que o Senhor diz às suas amadas almas significam. Ou seja, eu casarei com você pela fé. Que o Senhor, neste casamento místico, vem dotar as almas de suas próprias virtudes. Parece-me como dois cônjuges que, combinando suas propriedades, não mais discernem as coisas de ambos e se tornam mestres. Mas, no nosso caso, a alma é pobre, e todo bem vem somente do Senhor, que a faz compartilhar de sua substância. A vida da alma é Deus, a fé é Deus, e a alma que possui fé vem enxertar em si todas as outras virtudes, de modo que permanece como um rei no coração, e os outros permanecem ao redor como súditos, servindo a fé. De modo que as mesmas virtudes sem fé são virtudes que não têm vida. Parece-me que Deus comunica de duas maneiras a fé ao homem. A primeira
é no santo batismo. A segunda é quando Deus, abençoando, atingindo uma partícula de sua substância na alma, comunica a ela a virtude de fazer milagres, como ser capaz de ressuscitar os mortos, curar os enfermos, parar o sol e muito mais. Oh, se o mundo tivesse fé, ele se transformaria em um paraíso terrestre. Oh, quão alta e sublime é a fuga da alma que é exercitada na fé. Parece-me que a alma, exercitando-se na fé, gosta daqueles passarinhos tímidos que temem ser levados pelos caçadores ou, temendo alguma outra armadilha, moram no topo lá das árvores ou nas alturas. Quando são forçados a comer, caem, tomam a comida e imediatamente voltam para casa, e alguém mais cuidadoso pega a comida e nem a come no chão, mas para ficar mais seguro, se ele a levar ao topo das árvores e lá se ela a engolir. Daí a alma que vive de fé é tão tímida das coisas da terra que, por medo de ser ameaçada, nem merece um olhar. Sua habitação está acima, isto é, acima de todas as coisas da terra e especialmente nas feridas de Jesus Cristo. E de dentro daqueles quartos abençoados, ela geme, chora, ora e sofre junto com o seu esposo Jesus, na condição e miséria em que o gênero se encontra, humano. Enquanto ela vive naqueles buracos das feridas de Jesus, o Senhor lhe dá uma partícula das suas virtudes, e a alma sente em si mesma essas virtudes como se fossem suas. Mas ele adverte que, embora as veja como suas, ela somente as recebe, porque elas foram comunicadas a ela pelo Senhor. Acontece com uma pessoa que recebeu um presente que não possuía. Agora, o que você está fazendo? Se ela pega e faz dele seu mestre. Para cada vez que olha para ela, ela diz para si mesma: este é meu, mas me foi dado por aquele homem. Isso, a alma também, que o Senhor, ao retirar de si uma partícula do seu ser divino, a transmuta para si. Agora, esta alma, como o pecado, ela abomina. Mas juntos, ela tem pena dos outros, ora por aqueles que vêm caminhando no caminho do precipício. Ela se une a Jesus Cristo e se oferece como vítima para sofrer e apaziguar a justiça divina e poupar as outras criaturas com os merecidos castigos. E se o sacrifício da vida fosse necessário, quão voluntariamente ela faria isso pela salvação de uma única alma apenas. Como você vê a divindade de Jesus? Depois de dizer ao confessor que lhe expliquei como às vezes vejo a divindade do nosso Senhor, eu lhe disse que era impossível saber como dizer alguma coisa, mas à noite me apareceu o meu abençoado Jesus e quase me censurou por esta minha negação. E então ele fez brilhar como 2 raios muito brilhantes. O primeiro eu entendi no meu intelecto que a fé é Deus e Deus é fé. Tentei dizer algo então sobre a fé e agora tentarei dizer como vejo Deus. E esse foi o segundo raio. Enquanto estou fora de mim e me encontrando nos céus mais elevados, parecia-me ver Deus sob uma luz. E ele também parecia luz. E sob essa luz havia beleza, fortaleza, sabedoria, imensidão, altura, profundidade, sem termos e limites. De modo que mesmo no ar que respiramos existe o próprio Deus que respira, para que todos possam fazer isso com sua própria vida, como de fato é, para que nada escape dele e ninguém possa escapar dele. Essa luz parece ser toda voz sem falar, tudo operando enquanto sempre está descansando, encontrando em toda parte, mas sem entulhar nada, e enquanto está em todo lugar, também mantém seu centro. Ó Deus, como você é incompreensível! Eu vejo você, sinto você, você é minha vida. Você se encolhe em mim, enquanto permanece sempre imenso e não perde nada de si mesmo. Ainda assim, sinto-me gaguejando e acho que não sei dizer nada. Para poder me explicar melhor de acordo com a nossa linguagem humana, digo que vejo uma sombra de Deus em toda a criação. Porque em toda a criação, onde Ele lançou sua sombra, a sua beleza, seus perfumes, sua luz, como no sol, onde eu vejo uma sombra especial de Deus, eu vejo isso sombreado neste planeta,
como rei de todos os outros planetas. O que é o Sol? Não é nada além de um globo de fogo. Um é o globo, mas muitos são os raios, de tal maneira que podemos entender facilmente o globo, Deus, dos raios, os imensos atributos de Deus. Segundo, o Sol é fogo, mas juntos é luz e luz é calor, portanto, a Santíssima Trindade é sombreada ao Sol. O fogo é o Pai, a luz é o Filho e o calor é o Espírito Santo. Mas como alguém é o Sol e como o fogo não pode ser dividido da luz e do calor, assim também é o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que entre eles não pode realmente ser nada separado. E assim como o fogo, ao mesmo tempo, produz luz e calor, de modo que não se pode conceber o fogo sem conceber também luz e calor. Assim o Pai não pode ser concebido diante do Filho e do Espírito Santo, e assim todos eles têm o mesmo princípio eterno juntos. E acrescento que, como a luz do sol se espalha por toda parte, então Deus, com sua imensidão, onde quer que penetre, mas lembre-se de que isso é apenas uma sombra, porque o sol não chegaria aonde não pode penetrar com sua luz, mas Deus penetra em todos os lugares. É o Deus espiritual mais puro e podemos representá-lo como o sol, que faz seus raios penetrarem em todos os lugares, sem que ninguém possa tomá-los nas mãos. Demais, Deus olha para tudo, as iniquidades, a maldade dos homens, e sempre permanece puro, santo, imaculado. Obra de Deus é o sol, que envia sua luz para o lixo e permanece imaculado. No fogo espalha sua luz e não queima. No mar, nos rios, e não se afoga. Ilumina todos, fertiliza tudo, dá vida a tudo com o seu calor. E não se compadece da luz, nem perde seu calor, e muito mais, enquanto ele faz tanto bem a todos. Ele não precisa de ninguém, e continua sendo o que é, majestoso, resplandecente, sem nunca mudar. Oh, como as qualidades divinas são claramente visíveis ao sol. Com sua imensidão, encontra-se no fogo, e não queima no mar, e não se afoga sob nossos passos, e não nos pisoteia. Ele dá a todos e não pede desculpas, e não precisa de ninguém. Olha para tudo, de fato, a tudo que olha, e não dá nada que não sinta. De todas as fibras do nosso coração, de todo o pensamento da nossa mente, e sendo um espírito muito puro, não tem ouvidos nem olhos, e para algum sucesso não existe o próprio Deus respirando. É o próprio Deus quem respiramos. Ele nunca muda. O sol, investindo o mundo com sua luz, não se cansa. Então Deus, dando vida a todos, ajudando e apoiando o mundo, não se cansa, para não gozar mais o homem da luz do sol e suas influências benéficas. Pode se esconder, mas ao sol nada lhe acontece. O sol permanece como ele é. O mal de fugir dele cai sobre o homem. Assim, o pecador, com o pecado, pode também se distanciar de Deus e não mais desfrutar de sua influência benéfica. Mas para Deus, nada acontece. O pecado causa somente o mal ao próprio homem. Até a redondeza do sol simboliza a eternidade de Deus que não tem começo nem fim. A mesma luz penetrante do sol, que ninguém pode restringir em seus olhos, e que se alguém quisesse consertá-la durante toda a tarde, permaneceria ofuscada. E se o sol quisesse se aproximar do homem, o homem permaneceria incinerado. Por isso, sol divino, nenhuma mente criada pode restringi-lo em sua pequena mente para entendê-lo em tudo o que é. E se ele quisesse fazer um esforço, ficaria deslumbrado e confuso. E se esse sol divino quisesse mostrar todo o seu amor, fazendo-o sentir-se ao homem, enquanto estava em carne mortal, o homem permaneceria incinerado. Assim Deus lançou uma sombra de si mesmo e de suas perfeições sobre toda a criação, de modo que parece que o vemos e tocamos, e somos continuamente tocados por ele. Além disso, depois que o Senhor disse essas palavras, fé é Deus, eu disse a ele, Jesus, você me ama? E ele acrescentou, e você me ama? Eu imediatamente disse, sim, Senhor, e você sabe que sem você sinto o que sinto falta de vida. Bem, eu também te amo e você também me ama. Portanto, vamos nos amar, estar sempre juntos. E então, ele terminou esta manhã.
Agora, quem pode dizer o quanto minha mente entendeu esse sol divino? Eu pareço vê-lo e tocá-lo em todos os lugares. Na verdade, me sinto investida dentro e fora de mim, mas minha capacidade é pequena, minúscula, embora pareça incluir algo de Deus. Ao vê-lo, parece que eu não entendi nada. De fato, ter desproporcionalidade. Espero que Jesus perdoe tantos dos meus erros. Livro do Céu, volume 2, Serva de Deus, Luísa Picarreta, 10 de março de 1899. O Senhor me mostra muitos castigos. Estando no meu estado habitual, se mostrou meu Jesus sempre amoroso, mas amargo e aflito também. Mas disse-me: minha filha, minha justiça tornou-se pesada demais, e há muitas ofensas que os homens me cometem, o que não posso mais apoiar. Portanto, a foice da morte está prestes a colher muito, e de repente, e por doenças. E depois há muitos castigos que derramarei sobre o mundo, que serão uma espécie de julgamento. Quem pode dizer os muitos castigos que ele me mostrou, e a maneira como eu fiquei aterrorizada e assustada? Minha alma é tanto a dor que sinto que acho melhor passar em silêncio. Eu continuo a dizer porque a obediência não quer que eu fique em silêncio. Então pareceu-me que vi as ruas cheias de carne humana e o sangue que inundava o chão. Cidades sitiadas por inimigos que não pouparam nem crianças. Os inimigos me pareciam tantas fúrias que saíram do inferno que não respeitaram nem igrejas e nem padres. O Senhor parecia estar enviando um castigo do céu, o que não posso dizer. Só me pareceu que todos receberemos um golpe mortal. E quem permanecerá vítima da morte? Quem se recuperará? Também me pareceu ver as plantas secas e muitos outros males que devem ocorrer sobre as colheitas. Ó Deus, que dor ver essas coisas e ser forçada a mostrá-las. Ai, Senhor, apazigua-se. Espero que o seu sangue e suas feridas sejam nosso remédio. Ou os castigos os derramam sobre esse pecador. Por eu sou digno, porque eu sou digno também deles. Caso contrário, me leve, porque então você estará livre para fazer o que quiser. Mas enquanto eu viver, farei o possível para me opor a você e os castigos. 13 de março de 1899. Toda a criação fala de amor de Deus pelo homem e ensina a ele como deve amar. Naquela manhã, o amado Jesus não foi mostrado de acordo com toda a afabilidade e doçura de sempre, mas severo. Minha mente sentiu isso em um mar de confusão, e minha alma ficou tão aflita e aniquilada, especialmente pelas grandes punições vistas dos últimos dias. Ao vê-lo, nesse aspecto, eu não ousei dizer nada. Olhamos um para o outro, eu e Jesus, mas em silêncio. Ó Deus, que pena! Quando, em um momento, também vi o meu confessor, e Jesus, enviando um raio de luz intelectual, disse estas palavras: caridade, caridade, nada mais que é uma saída do ser divino, e eu espalhei essa saída por toda a criação, de modo que todos falam do amor que trago ao homem, e toda a criação ensina como ele deve ser. Me ame, começando por ser a maior e a menor flor do campo. Está vendo? Ele diz ao homem. A pequena flor do campo, com o seu doce cheiro e sempre olhando para o céu, ela diz: tento fazer uma homenagem ao meu Criador. Você também, deixe que todas as suas ações sejam perfumadas, sagradas. Contudo, não faça isso com o mau cheiro das suas ações. Ofende o meu Criador. Ó cara pequena flor, que repete: não seja um homem tão tolo a ponto de manter os olhos fixos na terra, mas levante-os agora para o céu. Viu? Lá em cima está o seu destino, a sua terra natal. Lá em cima é o seu Criador esperando por você. E a água que flui continuamente sobre os nossos olhos também nos diz: veja, da escuridão eu saí e tenho que correr por muito tempo. Até quando venho me enterrar no lugar de onde vim? Você também, ó homem, corra, mas corra para o seio de Deus, de onde você saiu. Por favor,
Não corra pelos caminhos tortuosos, pelas estradas que levam ao precipício. Caso contrário, ai de você. Até os animais mais selvagens também o exortam. Veja, homem, como você é um ser selvagem por tudo que não é Deus. Veja, quando vemos que há alguém se aproximando de nós, com nossos rugidos, nós vamos colocar medo neles para que ninguém ouça se aproximar e perturbar nossa solidão. Você também. Quando cheira as coisas terrenas ou as suas paixões violentas, elas fazem você se enlamear e faz você cair no precipício das falhas. Com os rugidos da sua oração e com a retirada das ocasiões de pecado em que se encontra, você será salvo de todo perigo. Então, de todos os outros seres, que dizer todos eles seria muito longo. Com voz unânime, eles ressoam entre eles e repetem para nós, homens. Veja bem, homens, por amor a vocês, nosso Criador criou tudo, e todos nós, criaturas para o seu serviço, existimos, e você não é tão ingrato? Ame, rezamos por você. Ame, repito para você, ame o seu Criador, o nosso Criador. Depois disso, meu amável Jesus me disse, é tudo o que eu quero. Que amem a Deus e o seu próximo por sua causa. Veja, quanto eu amei o homem e ele é tão ingrato. Como você quer que eu não o castigue? No mesmo ato, pensei ter visto um terrível granizo e um terremoto que deve causar danos notáveis, a ponto de destruir plantas e homens. Então, com toda a amargura da minha alma, disse-lhe, meu sempre amável Jesus, por que agora está tão indignado? Se o homem é tão ingrato, a malícia não é tanto quanto a fraqueza. Oh, se eles te conhecessem um pouco, oh, como eles seriam humildes. Portanto, acalme-se. Pelo menos eu recomendo você, Corato, a minha cidade, e aqueles que me pertencem. No ato de dizer isso, pareceu-me que até algo aconteceria, comparado ao que acontecerá em outros países. Não será nada. Livro do Céu, volume 2. Diário de Serva de Deus, Luísa Picarreta. 14 de março de 1899. A maldade do homem força Deus a puni-lo. Hoje de manhã, meu doce Jesus, carregando-me junto com ele, mostrou-me a multiplicidade de pecados cometidos e que eram tantos e tantos que é impossível descrevê-los. Vi também no ar uma estrela de tamanho enorme e em sua redondeza continha fogo e sangue pretos. Inspirou tanto medo ao olhá-lo que parecia que a morte era menos ruim do que viver em tempos tão tristes. Em outros lugares, você podia ver os vulcões que abriam outras bocas também para inundar o país vizinho. Podia-se ver também pessoas sectárias que iriam se incendiar. Enquanto eu via isso, meu adorável, mas aflito Jesus me disse, você viu o quanto eles me ofendem e o que eu mantenho preparado? Eu me retiro do homem. E enquanto ele dizia isso, nós dois nos retiramos para a cama e vimos que nesse retiro de Jesus, os homens começaram a fazer mais ações ruins, mais assassinatos. Em uma palavra, eu parecia ver pessoas contra pessoas. Quando fomos retirados, Jesus parecia estar se colocando no meu coração e começou a chorar e a soluçar, dizendo, cara, como eu te amei. Se você soubesse o quanto eu lamento ter que te punir, mas minha justiça me obriga a isso. Cara terra, cara, o quanto eu choro e me arrependo do seu destino. Então ele deu vazão às lágrimas e novamente repetiu essas palavras. Quem pode dizer a dor, o medo, o tormento que foi causado na alma, especialmente ao ver Jesus tão aflito e chorando? Fiz o máximo que pude para esconder minha dor, para consolá-lo. E eu lhe disse, Senhor, nunca castigará os homens. Santo esposo, não chore. Como você fez nos outros tempos, assim fará agora. Você se derramará em mim.
me fará sofrer e assim sua justiça não o forçará a castigar o povo. E Jesus continuava a chorar e eu repeti: mas ouça-me um pouco. Você não me colocou nesta cama porque eu era uma vítima de outras pessoas? Talvez eu não estivesse pronta para sofrer as outras vezes para salvar as criaturas? Por que você não me escuta agora? Mas, com todas as minhas pobres palavras, Jesus não se acalmou e não parava de chorar. Então, incapaz de resistir por mais tempo, eu também quebrei as lágrimas, dizendo-lhe: Senhor, se sua intenção é punir os homens, nem minha alma aguenta ver as criaturas sofrerem tanto. Portanto, se você realmente quer enviar os flagelos e meus pecados não me fazem mais merecer sofrer, em vez de outros eu quero gozar. Não quero mais ficar nesta terra. Então o confessor veio e, tendo recebido o chamado à obediência, Jesus se retirou e assim terminou. Na manhã seguinte, continuei a ver Jesus no meu coração, retraído, e vi que as pessoas dentro do meu coração vieram e o pisotearam, o colocaram sob seus pés. Fiz o máximo que pude para libertá-lo, e Jesus, voltando-se para mim, disse-me: vê até onde chega a ingratidão dos homens? Eles mesmos me forçam a puni-los, sem que eu seja capaz de fazer o contrário. E você, minha querida, depois de me ver em tanto sofrimento, suas cruzes lhe serão mais queridas e suas tristezas se deleitarão. Livro do Céu, volume 2, Diário da Serva de Deus, Luísa Picarreta, 18 de março de 1899. A caridade é simples. Hoje de manhã, meu amado Jesus continuou sendo visto de dentro do meu coração, e vendo um pouco mais bonito, tomei coragem e comecei a rezar para que ele não enviasse tantos castigos. E Jesus me disse: o que move você, minha filha? Ore comigo para que eu não castigue as criaturas. Eu respondi imediatamente: porque são suas imagens, e tendo as criaturas para sofrer, você também viria a sofrer. Então Jesus, com um suspiro, me disse: a caridade é tão querida para mim que você não consegue entender. A caridade é simples como o meu ser, que, embora imenso, também é muito simples, tanto que não há parte em que não penetre. Assim, a caridade, por ser simples, se espalha por toda parte. Não tem consideração por ninguém, amigo ou inimigo, cidadão ou estrangeiro, que todos amem. Livro do Céu, volume 2, Diário de Serva de Deus, Luísa Picarreta, 19 de março de 1899. O diabo pode falar de virtude, mas ele não pode infundi-la na alma. Hoje de manhã, enquanto Jesus se mostrava, eu ainda temia que ele não fosse realmente Jesus, mas o demônio que queria me enganar. Depois que fiz os protestos, disse: Bíblia, não tenha medo, eu não sou o diabo. E então isso, se ele fala de virtudes, é uma virtude colorida, não uma virtude verdadeira. Nem tem a virtude de infundi-las na alma, mas apenas de falar sobre isso. E se às vezes mostra que deseja praticar um pouco de bem, não está perseverando, e no ato mesmo que a alma faça esse pouco de bem, a alma é fraca e agitada. Somente eu tenho o poder de me infundir no coração, de permitir que as virtudes sejam praticadas e de fazê-las sofrer com coragem, tranquilidade e perseverança. E então, quando o diabo foi em busca de virtude, sua caça é os vícios, portanto, não tenha medo, fique tranquila. Livro do Céu, volume 2, Diário da Serva de Deus, Luísa Picarreta, 20 de março de 1899. O mundo foi reduzido a um estado tão triste porque perdeu sua subordinação aos líderes. Primeiro a Deus. Esta manhã, Jesus me transportou para fora de mim e me mostrou muitas pessoas, todas em discórdia. Oh, quanta dor Jesus fez! Eu, vendo sofrer muito, implorei que me pegasse. Mas como ele ainda quer punir o mundo, Jesus não quis derramar sua amargura em mim, mas depois de orar e repassar, ele pagou um pouco sobre mim pelo contentamento. Depois, levantando-se um pouco, ele me disse: a causa que o mundo reduziu a esse triste estado
é a de ter perdido a subordinação aos líderes. E como a primeira cabeça é Deus, a quem eles se rebelaram, consequentemente eles perderam toda a sujeição e dependência da igreja, das leis e de todos os outros que se chamam líderes. Ah, minha filha, o que acontecerá com tantos membros infectados por esse mau exemplo dado por aqueles que se dizem líderes, ou seja, pelos seus superiores, pelos pais e por tantos? Ah, eles chegarão a tal ponto que nem pais, nem irmãos, nem reis, nem príncipes serão conhecidos novamente. Esses membros serão como tantas víboras que se envenenarão. Portanto, você vê como são necessárias punições nesses tempos, e a morte quase destrói essa raça de pessoas, para que os poucos que restarem aprendam às custas dos outros a serem humildes e obedientes. Então, deixe-me fazer isso. Não quero me opor a fazer as pessoas me castigarem. Livro do Céu, volume 2, Diário da Serva de Deus, Luísa Picarreta. 31 de março de 1899. Valor dos empréstimos vencidos. Hoje de manhã, meu adorável Jesus se viu crucificado e, depois de ter comunicado suas dores, me disse: muitas são as feridas que me fizeram sofrer na minha paixão, mas uma era a cruz. Isso significa que existem muitas maneiras pelas quais eu atraio as almas à perfeição, mas uma é a cruz e no qual essas almas devem se unir. Portanto, errado que no céu não há mais ninguém que possa fazê-las abençoadas para sempre. Então ele acrescentou: olha, uma é a cruz, mas de várias madeiras possuem as cruzes. Isso significa que no céu também tem vários lugares que este céu contém, mais ou menos gloriosos, e na medida do sofrimento sofrido aqui, mais ou menos pesado, esses postos no céu serão distribuídos. Oh, se todos soubessem a preciosidade do sofrimento, competiriam por quem mais queria sofrer. Mas essa ciência no mundo não é conhecida, portanto, abominam tudo que pode torná-los cada vez mais ricos. Livro do Céu, volume 2, Diário da Serva de Deus, Luísa Picarreta. 3 de abril de 1899. Humildade sem confiança é uma virtude falsa. Depois de passar vários dias de privação e lágrimas, me vi confusa e aniquilada em mim mesma. No meu interior, continuei dizendo: diga-me, meu Deus, por que você se afastou de mim? Onde te ofendi que você não se mostra mais? E se você se mostra, está quase sombrio e silencioso. Peço-te, não me faça esperar novamente, porque meu coração não aguenta mais. Finalmente, então, Jesus se mostrou um pouco mais claro e, vendo-me tão aniquilada, me disse: se você soubesse o quanto eu gosto da humildade. A humildade é a menor planta que se pode encontrar, mas seus galhos são tão altos que chegam ao céu. Torcem ao redor do meu trono e penetram no meu coração. A planta pequena é a humildade. Os galhos que administram isso é a planta da confiança, de modo que não se pode dar verdadeira humildade sem confiança. Humildade sem confiança é uma virtude falsa. Pelas palavras de meu Jesus, vemos que o meu coração não foi apenas aniquilado, mas também um pouco desencorajado. 5 de abril de 1899. Com Jesus me mantém na sombra do seu amor. Minha alma continuou em sua aniquilação e com medo de perder o meu doce Jesus, quando em um instante, de repente, ele se mostrou e me disse: eu mantenho você na sombra da minha caridade, de onde, à medida que a sombra penetra em toda parte, meu amor a mantém ofuscada em toda parte e em tudo. Do que você tem medo? E como posso deixá-la, enquanto a mantenho tão afundada no meu amor? Enquanto Jesus estava dizendo isso, eu queria dizer a ele porque ele não apareceu de acordo com o habitual, mas Jesus desapareceu imediatamente e não me deu tempo para perguntar a ele e nem dizer-lhe uma palavra. Oh Deus, que pena! 7 de abril de 1899. Quero fazer de você
um objeto do meu prazer. Luísa se recompõe com Jesus e diz: quero fazer de você um objeto do meu prazer, diz Jesus. O mesmo estado continua, mas especialmente nesta manhã eu passei muito amargamente. Quase perdi a esperança de que Jesus viesse. Oh, quantas lágrimas eu tive que derramar. Era apenas a última hora e Jesus ainda não estava vindo. Oh Deus, o que fazer? Meu coração estava com tanta dor e palpitando continuamente, com tanta força que sentia uma agonia mortal. No meu interior eu disse a ele: meu bom Jesus, você não vê o que sinto? Pareço estar perdendo a vida. Diga-me, pelo menos, como eu posso passar sem você? Como consigo viver? Embora eu seja tão ingrata em tantas graças, ainda assim eu te amo, já que lhe ofereço essa dor mais amarga na sua ausência para reparar minha ingratidão. Mas venha, tenha Jesus paciência comigo. Você é tão bom, não me faça esperar tanto. Venha. Ah, você também não conhece a si mesmo. Que tirano cruel é o amor, que não tem compaixão por mim? Enquanto eu estava nesse estado tão doloroso, Jesus não veio com toda a sua compaixão e me disse: aqui estou, sem mais chorar, vem a mim. Em um instante eu me vi fora do meu corpo, junto com ele, e o observei, mas com medo de perdê-lo novamente. Essas lágrimas correram dos meus olhos em uma veia larga. Não chore mais. Você vê um pouco do quanto estou sofrendo? Olhe para minha cabeça. Os espinhos penetraram tanto por dentro que não aparecem mais lá fora. Veja quantos cortes e sangue cobrem meu corpo. Chegue mais perto, me dê um alívio. Ao lidar com as dores de Jesus, esqueci um pouco de mim. Oh, como foi doloroso ver aqueles espinhos tão encarnados por dentro que mal podiam ser puxados. Enquanto eu fazia isso, Jesus reclamou tanto. Tanta foi a dor que ele sofreu. Depois de quebrar toda a coroa de espinhos, juntei-a, e sabendo que o maior prazer que pode ser dado a Jesus é sofrer por ele. Peguei e enfiei na minha cabeça. Então, um por um, ele se fez beijar as feridas e de alguma forma ele queria que eu sugasse o sangue. Eu estava tentando fazer o que ele queria, mas num silêncio total. Quando a Santíssima Virgem apareceu e me disse: pergunte a Jesus o que ele quer fazer com você. Não ousei, mas minha mãe pediu que eu o fizesse. Para agradá-la, coloquei meus lábios perto do ouvido de Jesus e calei a boca. Em silêncio, perguntei-lhe: o que você quer fazer comigo? E ele respondeu: quero fazer de você um objeto do meu prazer. E no próprio ato de dizer essas palavras, ele desapareceu e eu me encontrei em mim mesma novamente. 9 de abril de 1899. Jesus restaura a dor da sua privação. Hoje de manhã, Jesus se mostrou e me levou para uma igreja. Ali ouvi a Santa Missa e fiz a comunhão das mãos do próprio Jesus. Depois me abracei aos seus pés com tanta força que não consegui abandoná-lo. O pensamento das dores dos dias passados, que é o da privação de Jesus, me fez temer tanto que eu perderia novamente, que aos seus pés eu estava chorando e disse-lhe: desta vez, ó Jesus, não te deixarei mais, porque quando você vai para mim, me faz sofrer tanto a espera. E Jesus me disse: entre em meus braços, quero restaurar você as dores que esses dias passados. Quase não me atrevi a fazê-lo, mas Jesus estendeu as mãos e me pegou pelos pés. Abraçou-me e disse: não tenhas medo, eu não te deixarei. Hoje de manhã quero contê-la, vir e estar com você em custódia. E então nós dois nos retiramos sob custódia. Quem pode dizer o que fizemos? Agora ele me beijou e eu a ele. E descansei nele. E Jesus em mim. Vi as ofensas que ele recebia. Fiz os atos de reparação contra as várias ofensas.
Quem pode dizer a paciência de Jesus no sacramento? É tal e tanto que só aterroriza pensar. Quem pode dizer a paciência de Jesus no sacramento? É tal e tanto que só aterroriza pensar assim. Mas enquanto eu fazia isso, Jesus me mostrou o confessor que veio me chamar em mim. Jesus me disse: chega agora, vá, porque a obediência está chamando você. E assim pareceu-me que a alma retornou ao meu corpo e, de fato, o confessor tinha me chamado à obediência de estar novamente lá. 12 de abril de 1899. Jesus diz: há muito para mim estar no sacramento, quanto mais ainda no seu coração. Hoje, sem me ver esperar tanto, Jesus veio imediatamente e me disse: você é meu tabernáculo. Tanto é para mim estar no sacramento, quanto também em seu coração. Já é em você a outra coisa a mais. Eu quero poder participar das minhas dores e tê-la junto comigo, vítima viva diante da justiça divina, o que não encontro lá no sacramento. E enquanto ele estava dizendo isso, essas palavras, ele se trancou dentro de mim. De pé dentro de mim, Jesus me fez sentir os espinhos, agora as dores da cruz, os cuidados e os sofrimentos do seu coração. Ao redor do seu coração, vi um emaranhado de ferroadas que fizeram Jesus sofrer muito. Ah, quanta dor me fez vê-lo em tanto sofrimento. Eu teria gostado de sofrer tudo em vez de fazer meu doce Jesus sofrer e de coração pedir para que ele me desse toda essa dor, para que eu sofresse. E Jesus me disse: filha, as ofensas que mais perfuram meu coração são as missas sacrilegiosamente ditas e as hipocrisias. Quem pode dizer o que eu entendo nessas duas palavras? Pareceu-me mais que externamente vemos que amamos o Senhor é louvado e internamente temos veneno pronto para matá-lo. Externamente vemos que queremos a glória, a honra de Deus e internamente buscamos somente a nossa honra, a nossa própria estima. Todas as obras feitas com hipocrisia, mesmo as mais sagradas, são obras envenenadas que amarguram o coração de Jesus. 16 de abril de 1899. Preparação para a comunhão. Estando no meu estado habitual, Jesus me convidou para dar uma volta e ver o que as criaturas fazem. E eu disse a ele: ó meu adorável Jesus, não quero me virar e ver as ofensas que te fazem. Vamos ficar aqui nós dois juntos. Mas Jesus insistiu que ele queria isso. Então, para poder ajudá-lo, eu disse a ele: se você quer sair, antes entremos em alguma igreja, porque lá há menos ofensas que fazem a você. E assim fomos a uma igreja, e mesmo lá ele se ofendeu, mais do que nos outros lugares então. Não porque haja mais pecados nas igrejas do que lá no mundo, mas porque são ofensas feitas por seus entes queridos, pelos próprios que devem colocar o corpo e alma para defender a honra e a glória de Deus. Portanto, eles chegam mais dolorosamente ao seu adorável coração. Então, vi almas piedosas que não estavam bem preparadas para a comunhão por pequenas coisas de nada da mente delas. Em vez de pensar em Jesus, elas pensavam em seus pequenos distúrbios, em tantas coisas bobas, minúsculas, e esse era o artifício deles. Quanta dor essas pessoas causavam a Jesus e quanta compaixão elas mesmas fizeram. Pois eles cuidam de tantas coisas, tantas minúcias interiores, e entretanto não se sentiam bem em olhar para Jesus. Jesus me disse: minha filha, quanto essas almas impedem que minha graça desça nelas. Não olho para a minúcia e as preocupações insignificantes, mas para o amor com que eles se aproximam de mim, e eles me fazem me perder nesses pormenores detalhes, que são mais do que me amar. Mas o que é pior do que essas almas é que elas se perturbam tanto, perdem tanto tempo. Gostaria de ficar com os confessores durante toda a hora para dizer todas essas pequenas coisas, mas nunca colocam suas mãos
para trabalhar como bons e corajosos filhos. O que dizer então, filha, de certos padres destes tempos? Pode-se dizer que eles operam quase satanicamente, tornando-se um ídolo das almas. Ah, sim, dos meus filhos, do meu coração, que é mais trespassado, porque são os que mais me ofendem. Ofendem as partes do meu corpo, mas o meu me ofende as partes mais sensíveis, mesmo no íntimo do coração. Quem pode dizer a agonia de Jesus ao dizer essas palavras? Ele chorou amargamente. Fiz o máximo que pude para sentir pena dele e repará-lo, mas enquanto fazia isso, nós nos retiramos. 21 de abril de 1899. Jesus, os pobres dos pobres. Nesta manhã, estando no meu estado habitual, deitada, petrificada, em um momento me encontrei em mim mesma, mas sem me poder me mexer, quando entendi que alguém entrou no meu quarto e depois fechou a porta novamente e senti que ele estava se aproximando da minha cama. Em minha mente, pensei que alguém havia entrado furtivamente, sem que ninguém da família o tivesse visto, e penetrado no meu quartinho. Quem sabe o que ele pode fazer comigo? Foi tanto medo que senti o sangue congelar nas minhas veias e tremi por toda parte. Ó Deus, o que fazer? Eu disse a mim mesma. A família não o viu. Sinto-me entorpecida e não posso me defender sem pedir ajuda. Jesus, Maria, minha mãe, me ajude. São José, me defenda deste perigo. Quando soube que ele estava se levantando sobre a cama e se aconchegou perto de mim, foi tanto medo que abri os olhos e disse a ele: diga-me, quem é você? Ele respondeu: eu sou o pobre dos pobres. Eu não tenho onde ficar. Eu vim até você. Se você quiser me manter com você em seu pequeno quarto, veja, eu sou tão pobre que nem tenho roupas, mas você cuidará de tudo. Eu olhei bem para ele. Era um menino de 5 ou 6 anos, sem roupas, sem sapatos, mas extremamente bonito e gracioso. Eu respondi imediatamente: para mim, eu ficaria feliz em mantê-lo. Mas o que meu pai dirá? Não é que sou uma pessoa livre, que eu poderia fazer o que quero. Mas tenho meus pais que me impedem. Para vestir você, sim, posso fazê-lo com meus pobres trabalhos. Farei qualquer sacrifício, mas é impossível mantê-lo. E então, não tens um pai e uma mãe? Não tem lugar para ficar? Mas o menino respondeu amargamente: eu não tenho ninguém. Oh, não me deixe correr mais. Deixe-me ficar aqui com você. Eu não sabia o que fazer, como mantê-lo. Um pensamento me ocorreu: quem sabe que não é Jesus? Ou será algum demônio me perturbando? Então, novamente, eu disse a ele: mas me diga a verdade, pelo menos de quem é você? E ele repetiu: eu sou o pobre dos pobres. E eu respondi: você aprendeu a rezar? Sim. Ele aprendeu. Bem, faça isso, eu quero ver como você fará. Então ele se marcou com a cruz e eu adicionei: e você pode dizer Ave Maria? Mas se você quiser que eu diga, vamos dizer juntos. Comecei a rezar Ave Maria e ele dizia juntos, quando uma luz pura se destacou em sua adorável testa, e eu soube que o pobre dos pobres era Jesus. Em um momento, com a luz que Jesus me enviou, ele me fez perder novamente os sentidos e me tirou de mim. Eu me vi toda confusa diante dele, especialmente pelas muitas repulsões. Imediatamente eu disse a ele: ó, meu querido, perdoe-me. Se eu te conhecesse, não teria proibido a sua entrada. E então, por que você não me disse que era você? Eu tenho muitas coisas para lhe dizer. Eu teria lhe dito, não teria perdido tempo com tantas inutilidades e medos. Então posso te guardar livremente, porque você não deixa ninguém te ver. Mas, enquanto eu dizia isso, Jesus desapareceu e deixou-me triste por não ter dito nada que eu queria lhe dizer. Livro do Céu, volume 2, Diário da Serva de Deus, Luísa Picarrita. Dia 23 de abril de 1899. Os louvores e desprezo dos outros. Hoje fiz a meditação sobre os danos que podem chegar às nossas almas pelos louvores que as criaturas nos dão. Enquanto eu fazia meu exame de consciência para ver se havia em mim a satisfação de louvores humanos, Jesus se aproximou de mim e me disse: quando o coração está cheio de autoconhecimento,
Os louvores dos homens são como aquelas ondas do mar, que não causam dano nem deixam nada. Então, quando o humano elogia, o elogio aproxima-se do coração, mas o encontra cheio e bem cercado por fortes paredes de autoconhecimento. Eles voltam ao remetente sem causar danos à alma. Portanto, você deve ter cuidado com isso, que os louvores e o desprezo das criaturas são um prejuízo a quem pouco se conhece. 26 de abril de 1899. As almas desapegadas. Enquanto hoje meu amante Jesus se mostrou para mim, pareceu-me que ele estava me enviando tantos lampejos de luz que todos me penetravam. Quando em um instante nos encontramos, eu fora de mim, e juntos encontramos o confessor. E eu imediatamente orei ao meu amado Jesus para dar um beijo no confessor e ficar um pouco nos braços dele, Jesus como criança. Para me agradar imediatamente, ele beijou o confessor no rosto, mas, sem querer, me deixar para trás. Fiquei muito angustiada, dizendo, meu querido Jesus, não era essa a minha intenção, fazer você beijar o rosto, mas a boca, para que, tocado por seus lábios puros, ele permaneça santificado e fortalecido na fraqueza. Dessa maneira, ele poderá proclamar mais livremente a palavra sagrada e santificar os outros. Peço-lhe que me agrade. Assim, Jesus menino deu outro beijo, mas agora na sua boca. E depois disse, estou tão satisfeito com as almas que se separaram de tudo, não apenas no afeto, mas também no efeito, que medir que eles estão se despindo. Então minha luz os atravessa e se torna com eles como cristais, que a luz do sol não encontra um impedimento para penetrar neles, como em outras coisas materiais. Ah, ele disse então, eles acreditam que se despem, mas ao contrário, passam a vestir não apenas coisas espirituais, mas também corporais. Porque minha providência tem um cuidado especial e cuidadoso por essas almas desapegadas. Minha providência as obscurece em toda parte. Acontece que elas nada têm, mas tudo elas possuem. Depois disso, nos retiramos de perto do confessor e encontramos outras muitas pessoas religiosas que pareciam ter todo o objetivo de trabalhar para fins de interesse seu próprio. Jesus, passando entre eles, disse, ai, ai daqueles que trabalham com o propósito de comprar moedas. Você já recebeu o seu salário nesta vida. O confessor, que sentia um engarrafamento em seu discurso, após o beijo que recebeu de Jesus, ficou completamente livre dessa fraqueza. 17 de maio de 1899. Como todo o céu é sombreado na igreja. Naquela manhã, Jesus foi muito compassivo. Ele estava tão aflito e sofrendo que não me atrevi a fazer perguntas. Nos entreolhamos em silêncio. De vez em quando, ele me dava um beijo e eu dava um beijo nele. E assim ele seguiu várias vezes para ser visto. Da última vez, ele me mostrou a igreja dizendo estas palavras precisas. Na minha igreja, todo o céu é ofuscado, visto que no céu um é a cabeça que é Deus, e muitos são os santos, de diferentes condições, ordens e méritos. Portanto, em minha igreja, ofusca todo o céu. Um é a cabeça que é o Papa, e mesmo na trincheira que sua Santíssima Trindade envolve sua própria cabeça, há muitos membros que dependem dessa cabeça, isto é, dignidades diferentes, ordens diferentes, superiores e inferiores, do menor ao maior. Todos servem para embelezar minha igreja, e cada um de acordo com sua posição e para o cargo compartilhado com ele, com o cumprimento exato das virtudes, para dar a si mesmo em minha igreja um esplendor muito odoroso, de modo que a terra e o céu permanece perfumado e iluminado, e as pessoas continuam tão atraídas por esta luz e este perfume que é quase impossível não se render à verdade.
Deixo que você considere, então, aqueles membros infectados que, em vez de dar luz, produzem trevas. Quanta agonia eles causam na minha igreja! Enquanto Jesus estava dizendo isso para mim, vi o confessor próximo a ele. Jesus, com seu olhar penetrante e fixo, olhou. Depois, voltando-se para mim, ele me disse: quero que você tenha total confiança no confessor, mesmo nas menores coisas. Tanto que entre eu e ele, você não deve ter nenhuma diferença, porque de acordo com a sua confiança e a fé que você empresta às suas palavras, então eu completarei para você. No ato em que Jesus disse essas palavras, lembrei-me de certas tentações do diabo que haviam produzido em mim um pouco de desconfiança. Mas Jesus, com seu olhar vigilante, imediatamente me levou de volta e, no mesmo ato, senti que a desconfiança era tirada de dentro do meu interior. Que o Senhor seja sempre abençoado, que cuida tanto da minha alma, que é tão miserável e pecadora. 6 de maio de 1899. Procure Jesus entre os anjos. Naquela manhã, Jesus mal se mostrou. Minha mente estava tão confusa que quase não entendi a perda de Jesus quando me senti cercado por tantos espíritos. Talvez eles fossem anjos, mas não posso dizer com certeza. Enquanto eu estava no meio deles, de tempos em tempos, eu investigava aqueles que sabiam que podia ouvir pelo menos a respiração do meu amado, mas tanto quanto eu não sentia nada que fosse nosso amante, meu bem, quando pelas minhas costas um doce hálito é ouvido. E eu imediatamente gritei: Jesus, meu Senhor! E ele respondeu: Luísa, o que você quer? Jesus, meu lindo, venha, não fique atrás, onde eu não posso te ver. Eu estava a manhã inteira esperando por ti e investigando, quem sabe. Eu podia vê-lo no meio daqueles espíritos angelicais que cercavam a cama, mas isso me falhou, então me sinto muito cansada, porque assim como aqueles espíritos disseram, Senhor, como ela te conheceu imediatamente. Não menos, não a voz, mas a respiração que ela chamou de imediato. Jesus respondeu: ela me conhece e eu a conheço, é tão querida para mim como a menina dos meus olhos. E enquanto ele dizia isso, eu me vi nos olhos de Jesus. Quem pode dizer o que eu senti naqueles olhos puros? É impossível expressá-lo com palavras. Até os próprios anjos ficaram maravilhados. 7 de maio de 1899. Pureza de intenção em operação. Enquanto eu meditava diariamente, Jesus continuou sendo visto perto de mim e me disse: minha pessoa está cercada por todas as obras que são feitas pelas almas, como por uma roupa, e na extensão da pureza de intenção e na intensidade do amor que é feito, para que me deem mais esplendor e eu lhes dar mais glória. Tanto que no dia do julgamento eu as mostrarei ao mundo inteiro, para que todos saibam a maneira como meus filhos me honraram e a maneira como eu os honro. Tomando um ar mais angustiado, ele acrescentou: minha filha, o que acontecerá com tantas obras, mesmo boas, feitas com a intenção correta, por costume e por propósito? Que pena será para eles no dia do julgamento ao ver tantas obras boas em si mesmas, mas pobres por sua intenção, de que em vez de torná-los honoráveis como muitos outros, suas ações os tornarão envergonhados. Porque não são as grandes obras que pretendo, mas a intenção com que elas são feitas. Aqui está toda a minha atenção. Jesus quase se calou e pensei nas palavras que ele acabou de dizer. Enquanto ruminava em minha mente, especialmente na pureza da intenção, e como fazendo bem as criaturas, as mesmas, devem desaparecer, criando a criatura um com o mesmo Senhor e fazendo como se as criaturas não existissem. Jesus retomou seu ditado, dizendo-me: ainda é assim, veja, meu coração é muito largo, mas a porta é muito estreita. Ninguém pode preencher o vazio do meu coração, exceto as almas que se desprendam, nuas e simples, porque, como você vê, sendo pequena a porta, qualquer impedimento, também mínima, isto é, uma sombra de ataque, uma intenção torta, um trabalho sem objetivo de me agradar, impede que elas se deleitem no meu coração. O amor ao próximo está muito em meu coração, mas deve estar tão próximo do meu, deve formar apenas um.
sem poder discernir um do outro. Mas aquele outro amor ao próximo que não se transforma no meu amor, eu não vejo como algo que me pertence.